Hoje vamos aprender um pouco sobre o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular tem como principais funções o transporte de material nutritivo para as células, como a água, os lipídios, os sais minerais, carboidratos, proteínas e vitaminas. Também importante no transporte de gases, como oxigênio e dióxido de carbono. No transporte de resíduos metabólicos das células, como a amônia e a ureia, e na defesa do organismo, com o transporte de leucócitos, que são glóbulos brancos. O sangue que circula em nosso corpo é composto principalmente por plasma, que é a parte líquida, e hemácias, plaquetas e outras células. As hemácias são glóbulos vermelhos, que possuem as hemoglobinas e têm a forma de um disco sem núcleo. As plaquetas são células do sangue, que são extremamente importantes na coagulação sanguínea. No nosso corpo, também encontramos a linfa, que é um fluido transparente produzido a partir do plasma sanguíneo e tem a capacidade de atravessar vasos capilares. Anatomicamente falando, relativo ao coração, na camada mais externa do coração, encontramos a camada protetora, chamada de pericárdio, que dividimos em dois folhetos. O mais externo, chamado de pericárdio fibroso, e o mais interno, o pericárdio seroso. O miocárdio, que é a maior parte tecidual do coração, é formada por um músculo estriado cardíaco. Envolve o endocárdio, que é a camada mais interna do coração. O coração está na região entre os pulmões direito e esquerdo, região chamada de mediastino. Dentro do coração, temos os átrios e os ventrículos, que são separados por septos chamados de átrio ventricular, quando está entre os átrios e os ventrículos. Interatrial, entre os próprios átrios, e interventricular, entre os ventrículos. Circulado em azul, temos o átrio direito, que recebe o sangue rico em dióxido de carbono, através das veias cavas superior e inferior. Sangue esse chamado de sangue venoso. De vermelho está o átrio esquerdo, que recebe o sangue rico em oxigênio, através das veias pulmonares. Sangue chamado de sangue arterial. Abaixo temos o ventrículo direito, que recebe o sangue do átrio direito e bombeia para a artéria pulmonar. E o ventrículo esquerdo, que recebe o sangue do átrio esquerdo e bombeia para a artéria aorta. As cavidades encontradas nos átrios são os vasos principais que trazem ou levam o sangue no processo do ciclo cardíaco. Entre os vasos e válvulas que compõem o coração, temos as veias cavas superior e inferior, que vêm da região superior e inferior do corpo, respectivamente, e desembocam no átrio direito. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, temos a válvula tricúspide, que tem a função de auxiliar a passagem do sangue do átrio para o ventrículo e impedir que o mesmo volte na direção errada. Temos também a válvula pulmonar e a artéria pulmonar, que tem uma bifurcação que levará o sangue para os pulmões direito e esquerdo. Temos também as veias pulmonares, que trarão o sangue dos pulmões de volta para o coração e desembocam no átrio esquerdo, onde tem a válvula mitral, também chamada de válvula bicúspide, que auxilia na passagem do sangue para o ventrículo esquerdo. Ainda temos a válvula aórtica e a nossa maior artéria, a artéria aorta, que ramifica em três artérias menores: a artéria carótida, ao meio, a artéria subclávia, à esquerda, e o tronco braquiocefálico, à direita. Antes de começarmos a parte sobre o ciclo cardíaco, vale ressaltar que todo o sangue que sai do coração sai por uma artéria. Todo o sangue que chega no coração chega por uma veia. Durante o ciclo, o sangue pobre em oxigênio, vindo do corpo para o coração, chega pelas veias cavas superior e inferior, que desembocam no átrio direito, e depois passa para o ventrículo direito, que vai para a artéria pulmonar, que levará esse sangue para os pulmões. Chegando nos pulmões, esse sangue deixa o dióxido de carbono nos alvéolos pulmonares para ser liberado através da expiração. Através da hematose, esse sangue é oxigenado e será levado de volta para o coração através das veias pulmonares,
que desembocam no átrio esquerdo. Passa para o ventrículo esquerdo, que bombeia esse sangue oxigenado para a artéria aorta, onde será levado para todo o corpo através das suas ramificações. As artérias e as veias estão espalhadas pelo corpo através de ramificações. Ramificações essas chamadas de vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos relacionados às artérias possuem a parede espessa e musculosa, pois a pressão arterial é muito intensa. A artéria lisa não possui válvulas e tem uma tendência a perder água, pois a pressão osmótica, que é aquela que retém a água, é muito menor que a pressão hidrostática. Os vasos sanguíneos, que são relacionados às veias, possuem válvulas venosas e a pressão osmótica é maior do que a pressão hidrostática. Por isso, eles têm uma tendência a puxar a água. Um caso relacionado aos vasos sanguíneos é o infarto agudo do miocárdio, quando as coronárias entopem e param de irrigar o coração. As artérias vão diminuindo até se transformar em arteríolas e depois em capilares. Os capilares são tão pequenos que o oxigênio e os nutrientes vão extravasar e as células assim vão captar, entregando dióxido de carbono e resíduos metabólicos celulares. Esses capilares então vão se encontrando ao longo do corpo, aumentando, se transformando em vênula até formarem vasos maiores e maiores, chegando a duas veias maiores, as veias cavas, recomeçando o ciclo. Agora, vou falar um pouco sobre o mecanismo cardíaco. A diástole é o relaxamento do músculo cardíaco, o momento em que se enche de sangue. E a sístole é a contração do músculo, quando ejeta o sangue para os vasos. É importante lembrar que as válvulas encontradas no coração, como a tricúspide e a mitral, são importantes no processo de enchimento ou evasão do sangue no coração, já que elas impedem que o sangue sofra refluxo e volte na direção errada. Por isso, as contrações cardíacas do átrio e dos ventrículos não podem ser simultâneas. Há uma sincronia com um leve atraso entre eles, que é mandado por impulsos elétricos vindo do nó sinoatrial e do nó atrioventricular. O nó sinoatrial atua como um marca-passo que determina a contração dos átrios. Desse nó, partem impulsos que vão para outro nó, o nó atrioventricular, que transmite o impulso às fibras musculares cardíacas modificadas, o feixe de His e as fibras de Purkinje. O nó sinoatrial está localizado no átrio direito e é responsável principalmente pela contração do átrio. A função do nó atrioventricular é não deixar o ventrículo contrair enquanto o átrio está contraindo. O feixe de His passa a informação para os dois ventrículos, e as fibras de Purkinje fazem os ventrículos se contraírem. O coração contrai aproximadamente 80 vezes por minuto. E para que essa atividade muscular cardíaca seja eficiente, é necessária uma sequência ordenada e com intervalos curtos. O controle desse ritmo automatizado é feito pelo sistema nervoso parasimpático, inibindo, e do sistema nervoso simpático, estimulando. Enfim, essa foi a nossa aula. Espero que tenha ajudado, que tenha sido útil. Então, até a próxima. Um beijo.